Quero contar uma experiência que eu tive a respeito do dom de falar em línguas. No começo eu falava em línguas mentalmente, só na minha cabeça, no meu pensamento. E isso eu praticava durante o dia, durante os meus afazeres. Eu fiquei uns 3 dias inteiros fazendo todas as coisas de casa, praticando o dom de falar em línguas. E ali eu ficava na minha cabeça, falando e falando e falando e fazendo as coisas do meu dia a dia. No primeiro dia que eu me dediquei a praticar o dom de falar em línguas, aconteceu um sobrenatural do Senhor. Eu fui dormir e quando eu estava dormindo, mesmo em estado de sono, era como se eu não conseguisse dormir pesado. Era como se eu tivesse acordada falando em línguas, mas eu dormi a noite toda e quando eu acordei cansada de tanto falar em línguas à noite. Mas o meu espírito estava falando, falando e falando em línguas a noite toda. Essa primeira noite que eu não consegui dormir bem a ponto de desligar e descansar, eu fiquei somente ali como se eu tivesse acordada falando em línguas. Eu não sei explicar, mas é algo que você está dormindo, mas o seu espírito está acordado. No segundo dia, quando eu acordei desse propósito de intensificar o dom de falar em línguas, eu senti que eu precisava ficar atenta, ficasse na intenção do espírito. Esse ficar atenta é como assim, eu tô aqui lavando uma louça ou andando de bicicleta, ou levando meus filhos para a escolinha, e a minha cabeça está ali falando em línguas no meu espírito e no meu pensamento. E mesmo quando alguém conversava comigo, o meu pensamento ficava orando em línguas. Que o Espírito Santo está intercedendo ao nosso favor, porque não sabemos pedir. Esse segundo dia, como se eu estivesse falando sozinha. E aconteceu um sobrenatural. Daí, quando eu dormi, eu tive uma visão, que foi meio que dormindo, meio que acordada. Eu deitei e minha mente ali ficou falando em línguas, falando em línguas. E nesse período desse propósito, eu não orei do meu jeito, falando as línguas que o Senhor trazia. E muitas vezes eram algumas que eu fazia assim. Bom, quando eu estou ali deitada, meio dormindo, meio acordada, que a gente não tem certeza se você está sonhando, se você está acordado. E ali eu vi que o teto da casa não tinha, e eu conseguia ver o céu, conseguia ver as estrelas. Daí eu vi que do céu descia um trono. Era uma cadeira de ouro, tão larga que ela era. E ela desceu ao lado da minha cama. Tinha uma nuvem que envolvia os pés do trono e a volta do trono. Mas eu conseguia discernir perfeitamente os detalhes da cadeira trabalhado de ouro. E dali eu vi que tinha alguém sentado neste trono, manto branco que descia até os pés, 2 mãos no encosto. Daí eu ouvi essas 3 frases, que era o Senhor ali sentado naquele trono. Ele falou comigo: eu vim para colher os teus pedidos. Foi isso que eu ouvi. E aí aí eu pedi. Nossa, eu fiz alguns pedidos assim que naquela hora, na minha cabeça, era importante para mim. Mas depois que eu acordei, eu fiquei, nossa, mas por que eu não pedi outra coisa? E aí eu pedi para o Senhor me abençoar. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Como Jabez, que teve que fazer aqueles pedidos para o Senhor, então eu me sentia que eu podia fazer pedidos para o Senhor.
Mas ele só disse assim: eu vim colher os seus pedidos. E eu olhava o trono dourado e eu disse: eu quero ser abençoada. E eu fiz outro pedido que foi: eu quero que o Senhor me sustente até o último dia da minha caminhada. E o terceiro pedido, eu pedi para o Senhor alcançar as pessoas através da palavra dele, me usar para alcançar as pessoas. Foram 3 pedidos que depois que eu acordei, eu fiquei pensando, eu poderia ter feito um pedido mais difícil de alcançar, né? Mas, bom, era na minha simplicidade ali naquele momento e o desejo do meu coração ainda continua sendo ele. A misericórdia dele, a graça. E daí eu acordei no outro dia, pela manhã, com essa imagem fresquinha na minha cabeça. Depois que eu vi essa visão, eu peguei no sono pesado. E quando eu acordei no outro dia, já era o terceiro dia de propósito e eu disse: nossa, o Senhor desceu um trono aqui. Nesse tempo, eu continuei a orar em línguas. Entreguei o propósito de oração em línguas, mas eu continuei orando na minha cabeça quando eu sinto a necessidade. Quero falar algo que acontece comigo, eu não sei se acontece com mais pessoas, a respeito da oração em línguas. Muitas vezes eu tô lendo ou eu tô prestando atenção em alguma coisa, eu tô focada em alguma coisa e vem uma vontade de falar em línguas. Quem me conhece sabe, meu glória a Deus ouve lá na cidade vizinha. Me dá aquela vontade que vem de dentro, vontade muito grande de falar em línguas. E daí eu falo 2, 3 palavras, eu vejo que tem pessoas à minha volta. E nisso já ficou corriqueiro, já é assim normal. Hoje mesmo e veio aquela vontade de falar em línguas. É uma vontade que a boca não consegue segurar. É espontâneo, você não está pensando, mas aí você fala. E nisso, isso é espontâneo e acontece com frequência. Pelo menos comigo, acontece com frequência. E às vezes eu me pego em lugares, tipo dentro do mercado, aconteceu. Tem aquela vontade de falar em línguas, do mover, do poder, do dom de línguas. Que naquela hora é que o Espírito está intercedendo a meu favor. E eu sinto que ele está intercedendo. Por isso que é espontâneo, é forte e a minha consciência não consegue detectar a ponto de não falar. Quando eu ouço, é que eu caio a ficha. Nossa, eu estou no mercado. Isso acontece com glória a Deus. Estou fazendo almoço, do nada vem uma felicidade, uma alegria que sai lá do íntimo, do interior e me inunda. E eu, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Quem serve o Senhor com amor, com temor, com amor, eu sei que vai entender essa vontade de dar glória que vem lá de dentro. Mas a vontade vem com um sentimento muito grande de gratidão, de satisfação, de que não está pedindo nada em troca, só está liberando glória, só está liberando graças, rendendo graças ao Senhor. Amém, meus irmãozinhos? Essa parte do falar em línguas é muito poderoso. E quando você se dedica, porque como eu me dediquei, o meu propósito foi esse: Senhor, eu vou me dedicar a falar em línguas no meu espírito. E quando eu tentar ou pensar em outra coisa, eu tenho que voltar a vigiar a oração em línguas. E ali eu fiquei o dia inteiro. Quando o meu pensamento fugia um pouco, porque a gente vai ficando, como eu disse, vai ficando meio no automático, né? Quando meu pensamento tentava sair um pouco, opa, tô em propósito. E o propósito era
enquanto eu tivesse acordado, o meu pensamento e a minha consciência e o meu entendimento estaria orando em línguas, independente do que eu fosse fazer naqueles dias. E foi assim, no começo foi difícil, porque eu ficava me policiando. Mas quando chegou a noite, eu não consegui dormir. O meu espírito ficou ali, orando, orando, orando. E eu acordei cansada. E depois, no outro dia, o Senhor desceu um trono. Então, meus irmãos, não precisa a gente estar dentro do ministério para falar em línguas. Não precisa a gente pegar o microfone para falar em línguas. Não precisa eu estar aqui verbalizando as línguas. Eu posso estar aqui agora no meu espírito, orando em línguas. Amém? É só questão de estar atento